Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast Literalize. Nesse espaço, nós estaremos conversando com você sobre literatura, esse mundo que é tão vasto e tão importante nos nossos dias. Meu nome é Valdinei, eu sou advogado, também sou vice-presidente da Academia de Letras de Balneário Pissarras, e nesse espaço nós vamos estar trazendo para você algumas conversas relacionadas à questão da literatura. Você pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, e todo mês nós teremos alguns episódios novos para você. Então, curte, compartilha, convida os seus amigos, porque esse também vai ser o seu espaço. Nós estamos aqui na Atena Livraria Biofílica, que é um espaço novo também em Pissarras, tem menos de 2 anos, aberto para justamente as pessoas que estão apaixonadas por livros, literatura e que têm profundidade para esse tipo de conversa. Aqui no Literalize, nós vamos falar sobre todas as novidades, as coisas boas da literatura, apresentação de livros e tentar trazer pessoas e informações para tornar isso mais apreciado pela sociedade, mais próximo das pessoas. Eu sou a Carla Aline Criso. Hoje eu sou presidente da Academia de Letras de Balneário Pissarras, sou proprietária aqui da Atena Livraria Biofílica e professora. E agora nós estamos com o projeto do Literalize. Eu sou Jean, professor de linguagens e apaixonado por literatura. Estou aqui com os meus amigos, membros e presidentes da Academia de Letras para trazer para vocês o que há de melhor no conteúdo de literatura, em debates literários e ideias que vão acrescentar e muito na formação de cada um de vocês, telespectadores. Esperamos que a gente possa agregar na vida de vocês e no aprendizado de vocês em uma conversa descontraída, mas rica em conhecimento e informação sobre literatura e assuntos relacionados. Qual que é a proposta do Literalize? Qual que foi a nossa intenção? Proposta do Literalize é trazer a questão da literatura nos seus amplos aspectos. Porque o que a gente percebe hoje em dia nas pessoas? A gente precisa ter novos leitores e a gente precisa também que outros leitores, pessoas que já são leitoras, elas continuem lendo os livros, as obras, os diversos aspectos, porque o que acontece? Qual é a importância da literatura nos dias de hoje? Nós temos vários livros para várias pessoas. E recentemente assisti um vídeo, que inclusive está postado no YouTube, a gente depois pode mandar um link para vocês. Ela fala a importância da literatura nos dias de hoje. A literatura, ela vai te curar de dentro para fora, ou seja, ela também é um remédio. E é por isso que é importante a gente estar discutindo sobre esses fatos. Os livros, eles também curam, por isso que eles precisam ser falados. E quanto mais nós falarmos, com certeza mais pessoas vão despertar para esse universo que é tão importante no nosso dia. Vamos lá então, Carla. Proposta do Literalize, quando a gente resolveu conversar sobre isso, quando a gente resolveu iniciar esse processo? Hoje em dia a gente tem um protagonismo muito forte das redes sociais e das interações breves, das interações fugidias, como se diria, né? E algumas pessoas como nós, assim, são diferentes na sociedade porque ainda tentam manter características, tradições de formas de você ter conhecimento que sejam mais profundas e nada melhor do que os livros. Quando a gente se reuniu e conversou sobre criar o podcast, a intenção era justamente lutar esse aparato tecnológico, essa situação atual que nós temos, com toda a carga de conhecimento, com toda a herança positiva de conhecimento que os livros nos trazem. E literalize vem o nome, né, literalize, é um convite à reflexão, a trazer a literatura para o dia a dia. Então, quando você vai criar alguma coisa nova, quando vai ensinar alguma coisa nova, literalize. Traga frases da literatura, traga conceitos da literatura, personagens, quando tu vai falar com uma criança, quando você vai até criar uma receita em casa, literalize, traga mais a presença dos livros para o dia a dia. Esse tipo de reflexão, ele tem sido proposto, na verdade,
desde o início na metade do século XXI, quando alguns caras como Max Horkheimer e o Adorno começaram a falar que a cultura estava sendo transformada numa indústria, num padrão, que é o que a gente tem hoje mais forte do que naquela época ainda. Então, trazer o Literalize como um podcast é uma ideia de um bate-papo, de uma conversa do diferente, mas do reflexivo e profundo. Gel, você é professor e você está junto com a gente nesse projeto. A gente pensou junto esse projeto. É verdade que você se depara, por exemplo, no seu dia a dia, em relação a essa questão do literalize. É muito importante a gente ter a construção da literatura no nosso pensamento. Uma vez que a gente identifica e passa a ver a importância da literatura e da leitura na nossa vida, nós reconhecemos que até pensar melhor nós conseguimos a partir do momento que a literatura faz parte da nossa vida. Hoje, dentro do ensino, eu acho que o principal ponto a ser investido é no incentivo à literatura aos jovens, pois são pequenos núcleos que realmente fazem acender essa chama da literatura nos jovens e fazem despertar a vontade de ler em cada um deles. Então, nós temos esse papel como professores, educadores e amantes da literatura de passar essa ideia, esse conhecimento, o princípio de que a literatura ela vai além, como a Carla trouxe para gente, vai além do livro, vai além da história que você está lendo, mas é um conteúdo a ser agregado na sua vida. E se você acha que ao ler e ter contato com obras literárias, você só estará adicionando historinhas na sua vida, a partir do momento que ler o primeiro livro, identificará que não é apenas isso. Você está adquirindo conhecimento que te ajudará a pensar nos mais diferentes aspectos, desde raciocínio lógico ao controle emocional. Você desenvolve pouco a pouco, aprendendo com cada personagem, com cada história e com cada reflexão que a gente conhece. É importante a gente dizer que, por exemplo, os avanços que existem hoje, para que as pessoas tenham acesso, por exemplo, a livros, né. Eu nasci em 1977, então, assim, eu sou, da década de 80. E, assim, na década de 80, para a classe, né, mais baixa, a questão de livros não era uma prioridade. Ou seja, a gente não tinha, por exemplo, condições de entrar na internet para ler um livro. Hoje nós já estamos em 2026, é possível sim que você leia através da internet, você tem acesso a excelentes livros. Além da internet, a gente tem sebos também, que a gente consegue livros a preços eh, bem tranquilos, assim, preços que todo mundo consiga. Além disso, nós temos também as livrarias, temos também pela internet. Então, o que que acontece? Hoje essa facilidade, para ter o contato à leitura, não aumentou o número de leitores. Tanto que nós temos agora, recentemente, uma pesquisa de 2024, que ela aponta que nós, a cada ano que passa, estamos perdendo mais leitores, ou seja, as pessoas estão deixando de lado a leitura, um fato que é extremamente muito importante e que impacta, inclusive, né, no nosso bem-estar, porque a leitura também ela cura, né? Ela vai te trazer muitos benefícios, além de você aprender mais, além do seu mundo dele expandir, você também vai aprender novas culturas, você vai ler sobre novas pessoas, o que é extremamente importante, né, para o nosso dia a dia, né, Carla? A neurociência não abandonou os livros e a literatura, tanto que cotidianamente a gente tem pesquisas que dão conta do benefício que a leitura traz para a atividade cerebral, para o aspecto emocional, para o desenvolvimento socioemocional, porque você passa a ter um repertório, um gabarito muito maior nas suas relações diárias, né? E são gabaritos e repertórios que vão além daquele básico de scrolling de rede social. Você tem profundidade, você vai ter conhecimento, desenvolvimento intelectual com essas interações. E essas interações têm mas eu me sinto, às vezes eu ouvia, hoje não tanto. As pessoas dizem assim: mas eu me sinto um ET porque eu leio e não consigo ninguém que converse comigo sobre isso. A gente tem clubes de leitura,
hoje em dia, né? Tem clube de leitura virtual, tem clube de leitura presencial, como tem aqui na Atena, tem as próprias pessoas que tu vai conhecendo e desenvolvendo uma empatia nesse campo, nesse território, e que as pessoas vão desenvolvendo juntas. E é extremamente importante que se mantenha esse hábito. Ah, mas agora eu já não sei mais se eu consigo criar o hábito da leitura, porque eu já sou uma pessoa dispersa. Não tem problema. A gente ensina como criar hábitos de leitura aqui também. A gente pode até fazer um programa assim, né? Como criar. Extremamente importante. Já complementando, Carla, nessa ideia de que muitas vezes é difícil encontrar alguém para que possamos compartilhar os pensamentos literários, também é comum que nós nos encontremos em situações nas quais a literatura é a nossa melhor amiga, é a nossa base de apoio. Aquele período difícil onde ninguém se entende, mas aquele livro te representa. E esse livro é sua base, é o que te faz levantar de manhã. Às vezes não tem uma razão tão boa, mas aquele livro, você saber que tem um autor que se identifica, que passou pelo mesmo sentimento que você, mexe com você, te toca lá no coração. Então a literatura, a gente desenvolve a partir disso esse afeto por ela. Então, muitas vezes ela é suficiente. Quando tem um amigo para compartilhar, a gente forma laços incríveis como estão sendo feitos agora. Mas ela é muitas vezes o nosso apoio, a nossa base aí. Dentro desse aspecto de cura que o Valdinei falou e que você está falando agora, Jean, existe hoje, né? São poucos cursos que tem, mas existem para as pessoas que querem se formar em biblioterapia. Quando eu fiz a formação em biblioterapia, é algo muito interessante, porque as pessoas que estão justamente procurando um conforto, um alento, e você tem a habilidade, a partir do conhecimento técnico de alguns tipos de livros, de literatura, de oferecer aquele tipo de literatura, de sugerir, e aquela literatura cabe exatamente para aquela pessoa. Eu conheço a história, por exemplo, de um ex-presidiário que não queria ler, nunca leu, nunca gostou. Quando ele conheceu, olha por onde o cara começou. Dom Quixote, pois tal? ele se apaixonou por literatura, disse que se sentia o próprio Dom Quixote na vida, e a partir de então se tornou uma pessoa com habilidades incríveis na leitura e encontrou seu lugar no mundo, um ex-presidiário. Que interessante, né? É importante a gente refletir sobre isso, porque muitas vezes o escritor, quando ele senta para escrever, ele não tem a dimensão de como será todo o processo que ele está fazendo, ele não sabe em que mãos aquele livro vai chegar, em que horário aquele livro vai chegar, seja para curar uma dor de coração, seja para curar uma depressão por um luto, seja para entender uma situação que aparentemente não tinha explicação, e é por isso que a literatura ela é muito vasta. E outra coisa também bem interessante para a gente também deixar bem claro, isso a gente não vai discutir hoje, mas a gente vai falar, não existe livro proibido. Cada livro que existe é para um tipo de pessoa. A pessoa vai se identificar com aquele livro. Nós não estamos mais vivendo no tempo da Inquisição, em que os livros, alguns tipos de livros, eles eram recolhidos e queimados em fogueira santa. Isso não existe mais hoje, graças aos direitos conquistados a cada um. Então, existem diversos livros que vão agradar diversos gostos. E isso que é importante na literatura, né? Ela agrada a todos e ela provoca também. Porque, assim, o livro que não nos provoca é aquele livro que a gente leu por ler. Bom do livro, por exemplo, é quando você lê um livro e aquele livro vai fazer você a não concordar com o autor e, ao mesmo tempo, você vai perguntar por que o autor está certo e você está errado, ou por que o autor está errado e você está certo. Eu, por exemplo, quando li o livro O Poder do Agora, foi um livro que me despertou para essas questões, por exemplo, do presente. Por que você precisa viver o presente? E uma das falas que o autor fala no livro é o seguinte: tudo que nós temos é o presente, porque o passado já foi. O futuro você não sabe se vai chegar. Então, por isso que o poder do agora ele é importante. Foi um dos livros, sabe, Jean, que eu li, reli, e tenho ele até hoje lá na minha cabeceira, e sempre quando eu preciso eu vou lá, dou uma olhada, vejo aquilo que eu risquei, e eu verifico, pois é,
quando eu li o livro pela primeira vez, eu não percebi isso. Agora que eu estou lendo pela segunda, terceira, quarta vez, e cada vez que eu leio eu tenho uma aprendizagem diferente. Exatamente. Existem aqueles livros que a gente cria afeto pela história, nos quais até conversamos sobre isso anteriormente. Nós degustamos a leitura. Nós não fazemos a leitura com pressa. Até muitas vezes são livros que a gente demora 3 ou 4 livros para completar a leitura. Lemos 3 ou 4 livros nesse período, porque é uma leitura que a gente faz a degustação. A gente lê palavra por palavra, busca um outro sentido. Já leu aquele livro 3 vezes, mas cada leitura traz uma informação, traz um conhecimento e uma formação diferente. E cada vez que você tem acesso àquilo, como você também é uma pessoa nova, você desenvolve novos pensamentos e novos sentimentos com relação àquilo, que te trazem ainda mais próximo daquela obra. Eu, sabe, Jean e Carla, eu tenho um costume que eu adquiri que eu chamo de costume literário. Quando eu estou lendo um livro e eu me apaixono por aquele livro, por aquela história ou por aquelas falas, eu leio o livro aos poucos, eu não consigo ler o livro, por exemplo, total. Por quê? Porque eu não quero que aquele livro acabe. O único livro que eu li, assim, acho que levou ali uns 40 minutos, foi Kafka e a Boneca Viajante, que é um livro excelente. É um conto, né, escrito por 2 autores, aonde eles contam a história de Kafka. Ele está numa praça, ele vê uma menina chorando porque ela havia perdido sua boneca. E o que que acontece? Aquilo dali acaba tocando tanto ele, que ele resolve escrever cartas para a menina como se fosse a boneca. Então, cada encontro que ele tem com a menina é um dos lugares aonde ele vai narrando que a boneca se encontra. E, claro, não vou contar toda a história, mas é extremamente importante, por quê? Porque é uma história de afeto, é uma história contada por 2 autores sobre a vida de um grande autor chamado Kafka, que vale a pena também a gente conhecer. Mas como é que você faz quando você gosta de um livro, por exemplo? Então, quando eu gosto na verdade, assim, tem uma lista muito grande de livros De gostos? que eu me apaixonei, assim, e das mais diferentes áreas, sabe. Sim. Mas, quando eu gosto muito, muito de um livro, alguns consideram pecado, mas eu não considero um pecado. Inclusive, eu fui pesquisar o tipo de papel que é feito, o tipo de fibra que os livros são feitos, o tipo de lápis, de grafite que se pode usar, porque eu sou, sim, uma marcadora de livro. Você gosta de Eu marcar? gosto. Eu gosto de colocar data, eu gosto de escrever no livro, eu gosto de colocar a minha reflexão sobre, aquele pedaço do livro que eu estou lendo. Porque quando você volta tempo depois nesse livro, você, às vezes, não está mais naquele pico de criação como você estava, e aquilo te puxa de volta para a criação, ou às vezes você olha para aquilo e diz assim: "Nossa, como eu estou melhor agora", sabe assim? Então é sempre um encontro com você mesmo que a literatura nos traz mais uma vez essa possibilidade, né. Quando eu gosto muito de um livro, eu marco, eu escrevo nele. E o seu livro, por exemplo, quando você gosta muito de um livro, aquele livro é para sempre ou vai chegar uma hora você vai se desfazer daquele livro? Como é que fica essa questão? Tem livros que são para sempre. Tem livros que eu quero quando eu quero que outras pessoas leiam um livro, mas que aquele é do meu coração, Sim. aí eu compro, eu crio clubes de leitura, eu dou um jeito de dispersar ele. Aí o livro você passa para frente. Mas o meu de escrita, de marcação, Você gosta de manter. meu livro do Pequeno Príncipe, que eu fiz as anotações, eu passei para o meu filho. Esse que eu dei para ele. Criou memórias. E você já, como é que é? Você, por exemplo, você se desapega fácil dos seus livros, que você, entende que tem um lugar especial na sua vida ou é mais difícil? Como é que você faz? A resposta direta é não. Eu sou bem apegado às minhas leituras e eu as carrego comigo do bolso. Inclusive, a minha personalidade é fortemente inspirada nas minhas literaturas, né, nas minhas leituras. Então, assim, os livros de afeto, que são aquele livro que a gente se identifica, carrega com eles, né? Carrega eles com a gente sempre, eles são os mesmos para mim. Então, eu tenho alguns livros. Uma das obras é Insustentável Leveza do Ser, no Milan Kundera. É o livro, como eu disse anteriormente, que eu faço a degustação, eu sempre estou lendo um capítulo aqui, um capítulo ali, porque ele me traz o conforto. E como a Carla disse sobre as nossas marcações,
eu acho interessante também ter acesso a essas marcações, porque, bem ou mal, elas representam quem nós éramos. E mesmo que sejamos pessoas diferentes no presente, essa pessoa que nós fomos um dia fez parte da nossa formação. E a gente querendo ou não, mas está lá a nossa formação. Então eu acho muito interessante estar revisitando essas notas e verificando, assim, esse processo de formação que, passamos e como a literatura influenciou na nossa chegada para sermos quem somos hoje. Um outro livro, que esse é o livro de hoje, que é o meu livro favorito desde que eu tenho 15 anos de idade, é O Estrangeiro, do Albert Camus, para alguns que falam, que é um livro que representa a filosofia do Albert Camus, que é o absurdismo, né. Como tem aqui, o romance sempre é uma filosofia posta em imagem, e eu sou apaixonado por romances filosóficos e por filosofia. Então eu vou tomar bastante esse caminho nas nossas conversas aqui também. A gente estava falando sobre como cada um de nós falou sobre como, se relaciona, né, com os livros Sim, quando gosta muito de uma leitura. uma leitura. Isso. Mas uma coisa importante da gente falar aqui também é, ah, já que é nossa introdução, como foi que a gente chegou? Como cada um de nós? Eu acho isso curioso, eu adoro ouvir essas histórias. Como que cada um de nós teve essa proximidade com a literatura? Porque muitas vezes, é porque alguém mandou na escola, por exemplo. Outras vezes, me apaixonei porque era uma pessoa muito sozinha. Ou porque eu tive um período que eu estava doente. Eu já ouvi tantas histórias, sabe? Das pessoas contando como que foi o relacionamento delas com a A literatura. literatura. Isso. E como que foi? De que forma chegou até vocês a literatura? Como é que eu cheguei na questão da literatura? Como é que se despertou em mim? Bom, na minha casa não era muito comum a gente ganhar livro de presente, porque livro não era e nunca foi prioridade na casa dos meus pais. Porém, o que que aconteceu? Comecei a frequentar a escola, a gente recebia todo início de ano, os livros didáticos à época, isso eu estou falando na década de 80. Como é que funcionavam esses livros didáticos? Eles vinham com a primeira parte do livro, que vinham os textos fragmentados, vinham os exercícios, os quais a gente fazia, e da metade do livro para o final, sempre vinha um clássico, sempre vinha uma história, e foi através desses livros que isso me despertou para a literatura, porque eu comecei a ver coisas ali diferentes, entende? Eu comecei a ver histórias que eram diferentes, histórias diferentes da minha, e com isso a gente foi crescendo. Daí, o que que aconteceu? Chegou um determinado momento, nesse período, na escola onde eu estudava, não tinha biblioteca, que era uma escola rural. Depois eu fui para uma escola que já tinha uma biblioteca, e lá eu conheci a coleção Vagalume, e também conheci um livro chamado A Rosa de Hiroshima, que foi um livro que me despertou justamente para a literatura. A Rosa de Hiroshima é um livro muito interessante, porque é um livro que conta a história de uma descendente de japoneses que teve o efeito, né, da bomba de Hiroshima. Há muitos anos depois que a família dela veio para o Brasil, chegou um determinado momento, descobriram que ela também tinha sofrido os efeitos da bomba de Hiroshima. E daí conta-se a história dela. E foi dessa forma, por exemplo, que eu fui cada dia mais pegando a literatura. Só que é importante dizer o seguinte: nunca houve motivo, por exemplo, para que eu não tivesse nada para ler, porque o que que acontecia? Geralmente, quando a gente vinha para o centro, para a cidade, quando eu passava em algum lugar que eu vi uma revista jogada, que eu vi um livro jogado, eram esses livros que eu levava para casa para ler. E nunca tive problema com isso. Sem falar na questão dos gibis, por exemplo, que a gente trocava lá entre os amigos, a gente ia trocando e dessa forma as coisas foram crescendo. Até, né, que chegou um determinado momento que eu já comecei a comprar meus livros, escolher meus livros, e esse foi o meu encontro. E é uma coisa que eu não saio mais disso. É como se fosse, digamos assim, um tônico para a vida, né. Cada livro que você pega, cada história que você lê, você vai aprendendo cada dia mais. E é importante a gente dizer o seguinte: muitas vezes a gente não se encanta no livro pela capa, muitas vezes. Mas quando você abre um livro e começa a ler a história, você começa a perceber que o livro é muito mais do que uma capa bonita.
e você acaba entendendo a história. Jean, e como é que foi com você? Bom, eu não posso dizer que eu tive muito incentivo na literatura enquanto eu era criança. Foi sempre algo meio tênue, meus pais sempre estiveram um pouco afastados desse quesito e eu me garantia por parte dos estudos sozinho. Até que eu comecei a ter uma grande influência do meu irmão, e ele cursou faculdade de filosofia, ele é mestre de filosofia, professor em Joinville hoje, e ele começou a me recomendar livros no início da minha adolescência. Mas não comecei por baixo, eu comecei por cima. Então, as primeiras obras que eu tive contato da literatura que me puxaram foram do Huxley, por exemplo, Admirável Mundo Novo, e um livro chamado A Ilha. Esse é um livro que eu tenho a memória afetiva, que eu tinha uma edição bem velha dele, aquele livro amarelado, com folhas caindo, mas um livro que mudou minha percepção sobre a vida, como é comum das obras do Aldous Huxley, ele sempre muda a nossa percepção. Inclusive, ele tem um livro chamado As Portas da Percepção. E George Orwell foi uma das grandes influências. Então, eu comecei a ler esses livros recomendados pelo meu irmão durante a faculdade e criar esse ponto de vista crítico e essa paixão pelas reflexões profundas da vida. Eu queria entender. E eu descobri naquele momento que eu era um filósofo. Já voltando ao termo do grego, do que é ser um filósofo, né? Que é aquele que busca, no sentido da busca amorosa, de ter vontade conhecimento. E foi ali que eu descobri que o que eu quero é conhecimento. E tanto buscar, de tanto ler, dali eu fui para outras obras filosóficas, passei por Sartre, tanto do livro de Humanities quanto dos livros de filosofia, Camus depois, Heidegger, Kierkegaard. Depois eu fiz um estudo em cima dos livros de Kant, para descobrir que não existe como você deter todo o conhecimento. Não é possível que a gente tenha acesso a esse conhecimento. Mas isso só deixa mais legal, isso só deixa mais divertido, porque não acaba. É uma jornada que você só tem a agregar, só tem a conhecer mais e se divertir cada vez mais na busca pelo conhecimento que você tem. Então, eu gostaria de deixar o meu agradecimento ao meu irmão, que foi a minha grande influência, que me apresentou as obras, que me apresentou um pensamento crítico, onde as conversas com ele eram muitas vezes aulas e não uma conversa, mas que me ajudou a chegar aqui onde eu estou. Que legal, muito impressionante. Fala aí, como é que foi para você? Bom, para mim foi assim, meu pai era jornalista, né, radialista, mas ele não era um grande leitor de livros. A minha mãe era. E ela escreveu inclusive um livro lá no Rio Grande do Sul de poesia, e ela sempre gostou de ler muita poesia. Tanto que eu fui, sou e não vejo quando não serei apaixonada por Carlos Drummond de Andrade e tantos outros, né, que eu sempre gostei muito da poesia, em especial da poesia com rima, porque eu dizia que ela parecia uma música. Quando você está declamando, ela parece uma música. Eu ganhei concurso de declamação na escola, Coisa então, interessante. sabe lá, eu estudei no Colégio La Salle, em Toledo, uma escola que tem um teatro enorme. E aí você pequenininha lá, com o microfone na mão, mas eu ia, porque se era para declamar poesia, eu ia. Você ia. Aham. E aí eu comecei a paixão pela leitura através da poesia, até que cai nas minhas mãos a série Vagalume. Assim, Você também leu. foi tudo praticamente. Eu me apaixonei pelo Caso da Borboleta Tíria, Hotel 5 Estrelas, Os Caravelhos do Diabo, enfim, não dá para começar, A Ilha Perdida, não dá para começar a listar aqui. E eu tinha um tio, então isso eu pegava na biblioteca da escola. Sim. E eu tinha um tio que ele era dono de uma livraria, de uma papelaria lá no Rio Grande do Sul. E naquela época, quando você ia renovar com a editora para pedir de novo os livros, as revistas, Sim. tinha que rasgar a capa e mandar no envelope para a editora para ela mandar o próximo número. Então, todas aquelas revistas que ele rasgava a capa, Você ficava. ele juntava em caixas. Quando ele vinha para Toledo, para nossa casa, para nossa férias, ele trazia. Então, Sim. eram aqueles gibis da Luluzinha, que eu era apaixonada. Muito interessante, né? Se tu analisar, a Luluzinha já tinha uma briga ali com o Bolinha, já tinha uma coisa assim mais de fixar o lugar da mulher, sabe? Eu acho que foi ela que me influenciou um pouco também nessas coisas.
E aí eu fui lendo esses livros, aí minha mãe me apresentou O Pequeno Príncipe. E E era o seu coração. aí foi paixão para sempre, assim, sabe? Porque o Pequeno Príncipe, ele me abriu possibilidades de interpretação. E depois do Pequeno Príncipe, daí eu já dei um saltinho maior pra época, eu tinha o quê? Uns 10, 11 anos, e eu fui para Viagens ao Centro da Terra, Viagem ao Centro da Terra, do Gulliver. Puxa vida. E tem toda uma hoje em dia existem edições com a linguagem mais simplificada, mas naquela época não tinha essa versão de linguagem simplificada, então era difícil. E o que a Carla fazia? Sentava com o dicionário do lado, porque se eu perguntasse para minha mãe, ela não respondia. "Mãe, o que é essa palavra?" "Não sei." "Procura no dicionário." Daí eu não gostava muito, porque eu sei que ela sabia, mas eu ia para o dicionário, e aí lá eu procurava. E ali eu comecei a me encantar muito pela leitura. E ela me acompanhou o resto da vida. Hoje eu digo que eh, leitura e comida, no meu cérebro, eles têm o mesmo efeito, porque eu não consigo ficar sem. O Alimentos da Alma. Eu não consigo ficar sem. Aliás, tu falou de Alimentos da Alma, eu lembrei, né, que na biblioteca de Ramsés II tinha um tabuleta lá que era, claro, era uma biblioteca diferente, né? Não era de livros, assim como a gente tem hoje, era papiros. Mas na biblioteca de Ramsés II tinha, segundo consta na história, uma, uma placa na frente escrito Cura da Alma, que é o fundamento inicial quando a gente começa a estudar a biblioterapia. E os livros, para mim, também foram uma cura da alma. Eu não tinha muitos amigos, assim, né, na escola, por diversos fatores, e os livros eram tudo que eu queria viver. Discutimos um pouquinho aqui de que forma cada um chegou, né, a esse momento que hoje se encontra. Hoje nós aqui somos 3 professores. O Jean é um dos professores que hoje está atuando. A Carla, ela também é uma professora que hoje já está capacitando professores dentro da temática dela. Eu também já fui professor de sala de aula, já fui professor também de pós-graduação, e a gente percebe que existe um exemplo, a questão do exemplo. E esse exemplo, o nosso podcast Literalize, ele tem um espaço também bem interessante que é o recomendação, onde a gente recomenda uma obra e a gente diz o porquê que aquela obra a gente recomenda. Então, vamos começar pelas mulheres, né? Carla, qual é a obra que você recomenda hoje, por quê? Eu vou aproveitar então, já que você falou das mulheres, que é o mês das mulheres, né? E vou fazer uma recomendação de leitura que eu acho que é muito conhecida pelas mulheres, mas que ela deveria ser lida por todas as pessoas, porque é um livro que ele traz um aprofundamento muito grande nas discussões das relações mesmo, sabe? Das formas de relações na sociedade, em especial com as mulheres, claro, mas são formas de você trazer as discussões do dia a dia para dentro do livro e tirar do livro essas discussões com aprofundamento na psicanálise, né? Ele é o livro Mulheres que Correm com os Lobos, da psicanalista Clarice Pinkola-Tess, e ele é formado por contos. São vários contos. A gente tem os clubes de leitura, e essa que é a questão. Esses contos do livro Mulheres que Correm com os Lobos, cada um deles tem um ponto como objetivo de discussão de situações de vivências que as mulheres passam desde sempre e em especial nos dias atuais. Então, cada conto tem um aprofundamento, cada conto tem um objetivo, e em todos eles a intenção é tornar a mulher mais forte diante das adversidades e tornar os relacionamentos mais fortes também. Não os relacionamentos apenas homem e mulher, mas o relacionamento da mulher e da postura dela em sociedade. É muito interessante. Não são contos muito bonitinhos, assim, ou muito felizes para sempre, né? Tem contos que são mais pesados ali, como eu dou o exemplo sempre da mulher esqueleto, que é arrastada, enfim, mas todos eles têm por trás assim uma intenção de fortalecimento da pessoa. E é um livro que nesse momento eu acho interessante recomendar e recomendar os clubes de leitura que a gente faz também através desse livro. Bom, e o livro também que eu indico é esse livro aqui. Eu ganhei ele hoje,
tá, de presente do meu amigo Dr. Carraro. É um livro do escritor argentino e canadense. Ele escreve aqui o leitor como metáfora, o viajante, a torre e a traça. O que que ele diz? Ele diz o seguinte: existem 3 tipos de leitor. Aquele viajante, que ele simplesmente ele lê, ele tem um ponto de chegada, tem, mas o importante para ele é ler. Ele vai viajar, ele vai conhecer, ele vai viajar com cada história que é contada. Esse é o leitor viajante. O segundo ponto é a torre. Por quê? É aquele leitor recluso. Aquele leitor, por exemplo, que ele pega um livro, ele vai para o canto e ele fica ali, escondido do mundo. Por isso que é a torre de marfim, que ele fala. E por último, ele fala do leitor, da metáfora do leitor como a traça, aquele que lê os livros para devorar, justamente aquele que cada livro que ele lê, ele quer aprender novas palavras. Por isso que é um livro bem interessante, O Leitor como Metáfora, de Alberto Mangel, que é o livro que eu indico também para vocês que querem ler, né? E aprender. É uma escrita suave e é uma escrita também fluida. Aquele livro que você vai lendo Aí eu nem sei. e nem sente passar. Por isso que é um livro que eu indico. E você, Gé? Qual é o livro que você nos indica hoje? Vamos ver qual é a surpresa. Não há surpresa, pois eu já citei o livro de indicação anteriormente no episódio, que é O Estrangeiro, do Albert Camus. É um livro que mudou minha vida e mudou minha percepção para com o mundo. E antes de eu falar sobre o livro exatamente, eu queria falar sobre a filosofia que o livro passa. O Estrangeiro é um romance filosófico escrito por Albert Camus, onde muitos consideram que é a expressão máxima da filosofia do Albert Camus, que é o absurdismo, né? E qual que é a essência do absurdismo? É nós, enquanto seres humanos, nos depararmos com o absurdo da vida, ou seja, com aquilo que nós não sabemos explicar, não podemos conhecer, vai além da nossa lógica, e olharmos isto enxergando a beleza no absurdo, enxergando que o valor da vida, na verdade, está muitas vezes em ela não ter um sentido direto, mas na possibilidade de nós atribuirmos o próprio sentido à nossa vida, de nós darmos valor às nossas experiências e que nós nos tornamos ao decorrer da jornada. Eu queria fazer uma breve citação aqui, que o Camus vai fazer no livro O Mito de Sísifo, que é um livro de filosofia do autor. E ele fala: começar a pensar é começar a ser atormentado. O verme se encontra no coração do homem. Então, a gente começa, quando começa a pensar, vem aquela coceirinha. E eu estou pensando, mas eu preciso pensar mais. E quanto mais você pensa, mais você reflete, mais você quer saber. É sempre cômodo ser lógico, mas é impossível ser lógico a fundo. Isso já retomando que algumas coisas simplesmente nós não conseguimos explicar. E só para parar com as citações, mas a última citação muito interessante desse livro, e eu gosto muito, que é sobre o absurdo, tá? Da mesma maneira, em todos os dias de uma vida sem brilho, o tempo nos leva, mas sempre chega uma hora em que temos de levá-lo. Vivemos no futuro, amanhã, mais tarde. Quando você conseguir uma posição, com o tempo vai entender. Essas inconsequências são admiráveis, porque, afinal, trata-se de morrer. Chega o dia em que o homem constata e afirma sua juventude, situa-se em relação ao tempo e ocupa nele o seu lugar. Então, sobre o que é isso? A gente perceber que nós vivemos no agora, e não no amanhã, não no futuro, não numa expectativa de um conhecimento, de ser adquirido, de um objetivo a ter alcançado, mas a gente perceber que estamos no aqui e no agora, vivendo uma experiência que não nos é ditada de como agir, de como interpretar, nós simplesmente estamos aqui, um ser lançado no mundo, onde a gente começa a se encontrar como seres humanos e começa a olhar para tudo aquilo que a gente não pode se conhecer, e aí, não pode conhecer, e ao invés de ficar desesperado por meu Deus, eu não sei de nada, a gente olha e pensa, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. E cada um desses pequenos sentimentos criados, eles são formados pela gente, tá? Então dá uma autoria nossa para com o mundo. O livro Estrangeiro, para além da filosofia, fala sobre a história de um homem que
se deparava com vários acontecimentos da vida dele, mas ele não sentia muito profundamente aqueles sentimentos. Por exemplo, ele vicia nele, no velório da mãe dele, tomando um cafezinho com leite, junto com o vigia que estava cuidando do velório, sem preocupações, sem o luto instaurado. E a história se desenvolve a partir disso, na apatia aos sentimentos que o personagem principal tem, porque ele vive, como eu disse anteriormente, o absurdismo ao pé da letra. Ele se depara com aquilo que nós sentiríamos muito e não sente nada. Aproveitando que você fez uma citação, eu vou fazer uma citação do livro também. E eu recebo muita gente aqui na Atena que, infelizmente, por conta do dia a dia, da correria do dia a dia, até tem o hábito da leitura, mas de livros mais técnicos, científicos, livros relacionados à sua área profissional. E que estão deixando de lado a literatura, muitas vezes por não entender a profundidade e a importância da literatura em todos esses âmbitos que a neurociência tem destacado. E aí, esse livro aqui, embora ele tenha toda essa profundidade científica e tal, ele é um livro de histórias. E aí a autora diz o seguinte: este é um livro de relatos sobre os costumes do arquétipo da mulher. Assim, seguem-se algumas histórias a serem usadas como vitaminas para a alma. As histórias conferem movimento à nossa vida interior, e isso tem importância especial nos casos em que a vida está afetada, presa ou encurralada. As histórias lubrificam as engrenagens, fazem correr adrenalina, mostram-nos a saída e, apesar das dificuldades, abrem para nós portas amplas em paredes anteriormente fechadas, aberturas que nos levam à terra dos sonhos, que conduzem ao amor e ao aprendizado, que nos devolvem a nossa verdadeira vida selvagem e sagaz. Então, o que ela quer dizer aqui? Que as histórias não podem ser deixadas de lado, porque elas são legados que a gente recebeu e legados que a gente precisa transmitir. Então, a literatura, ela tem toda uma profundidade também, que é científica, que é técnica, mas o ler a história simplesmente pelo conhecimento de experiências, por saber que aquelas histórias, mesmo que não sejam reais, elas podem ser imaginadas, pensadas, aquelas experiências, também tem um valor muito grande quando a gente precisa até para desopilar um pouco, para pensar em outras possibilidades na vida da gente. Isso é extremamente importante, né? Então também eu vou fazer uma reflexão aqui também de uma frase Claro. do livro que eu indiquei. Ele diz o seguinte: ler para viver. E ele faz uma citação aqui de Logan Persall Smith, do livro Reflexões Tardias. Ele diz o seguinte: dizem que o importante é a vida, mas eu prefiro ler. Ou seja, a importância que a gente precisa, né, da leitura na nossa vida. E esse é o objetivo do nosso podcast Literalize. Nós já estamos chegando praticamente no final do nosso podcast, desse primeiro episódio, e agora nós teremos as últimas palavras, as últimas considerações, dizendo para você que é extremamente importante você nos acompanhar, dizer para você que quando nós pensamos esse projeto, ele foi pensado para ser um projeto simples, mas com conteúdo extraordinário. E é por isso que a gente quer levar para você o melhor que existe na questão da literatura. Imagina você, nós temos aqui um professor que é apaixonado pela filosofia, traz aqui um livro que é extremamente importante, que pode mudar a sua vida. Por outro lado, nós temos aqui também uma professora que traz aqui um livro que é um livro de gerações e que pode mudar a geração. Mulheres que correm com os lobos. Já pensou a importância que é? E depois nós temos aqui também um livro de Alberto Manguel, O Leitor como Metáfora. É importante você ler. Não vou dizer aqui para você, leia muito, mas leia, porque a leitura ela é vida. E é por isso que o nosso podcast Literalize, ele vem com essa proposta de falar sobre literatura. Se você for impactado com uma frase apenas daquilo que a gente falar aqui, e essa frase mudar a sua vida, melhorar o seu dia, para nós isso já está perfeito. Agora nós vamos passar, né, para as considerações finais. Vamos começar agora, primeiro pelo Jean,
depois pela Carla, e depois aí eu posso falar também. Jean, então vamos lá, Jean, tuas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que chegaram até aqui, que acompanharam a nossa conversa, todos os nossos debates e dicas, reflexões que trouxemos para vocês. Acreditem, elas foram preparadas com carinho e especificamente para o dia de hoje e para vocês, a nossa mais nova audiência. E quero despertar a curiosidade em vocês para as obras que nós vamos trazer aqui. Hoje, cada um trouxe um livro que representa um pouquinho a nossa personalidade, mas a gente vai longe e bem longe. Então, fique preparado, acompanhe o próximo episódio e os próximos lançamentos para ver quais serão os temas tratados aqui no episódio. É isso aí, Carla. Minhas palavras de fechamento são as seguintes: não se sinta mais só. Porque nos dias atuais, o leitor muitas vezes se sente só, porque, como eu falei no outro pedaço do podcast, não tem muito com quem compartilhar, ou às vezes tem até vergonha de dizer que é leitor, de que lê bastante, não se sinta sozinho. O nosso podcast no Literalize, a gente também tem a intenção de fazer essas interações, que vocês participem, digam o que gostam, o que não gostam, e é claro, né? O lugar onde o Literalize acontece, que é a Atena Livraria Biofílica, é um espaço aberto justamente para quem tem vontade de ser grande e demonstrar sua sabedoria aprendendo cada dia mais. E eu gostaria de agradecer também, né, agradecer a Carla, agradecer ao Jean também, por poder estar junto nesse time que resolveu iniciar esse projeto, porque o nosso objetivo aqui é justamente a literatura, é o amor que nós temos pela literatura, e nós entendemos que seja muito importante também para te conquistar, para que você possa se apaixonar por isso também. Agradecer a Atena, a Livraria Biofílica, que é uma das patrocinadoras também no nosso podcast, e também nós temos a escola Lida English, a escola de aulas particulares de inglês. Se você tem interesse de adicionar um idioma muito importante, uma linguagem universal, no seu currículo, no seu entendimento, conte com a Lida English, ela consegue te atender de onde você estiver e no horário que você precisar. E é isso aí. E o Literalize é um podcast feito com esse intuito de trazer para você a literatura. E já gostaríamos de também deixar, né, o convite, se você também tem uma marca interessante, se você quer patrocinar o nosso podcast, nós estamos abertos também a patrocínio. Vem junto com a gente, vamos semear, vamos plantar, que eu tenho certeza que nós vamos chegar bem longe. E é por isso que nós só estamos começando. Então, fique bem, aguarde, porque o próximo episódio vai ser também maravilhoso. Vem junto com a gente, acompanhe as nossas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook.